O presidente Lula vetou o trecho de lei que reduz a pena mínima para lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Atualmente, as penas previstas para esses crimes vão de 3 a 10 anos de prisão. Pelo texto do Congresso, a pena mínima passaria a 2 anos de reclusão, enquanto a máxima aumentaria para 12 anos. A justificativa do governo para o veto foi a de que tal medida significaria enfraquecimento do arcabouço legal brasileiro. Para analisar essa medida, a gente faz conexão agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, o Flávio de Leão Bastos. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham na Record. Vamos deixar tudo mais claro, né? Que lei que é essa? Porque é uma lei que regulamenta vários pontos, não é? Exatamente. Trata-se de uma lei penal, criminal, que eleva algumas penas para uma prática que vem se tornando muito corriqueira e que causa grande prejuízo para a população e para o próprio poder público, que é o furto, roubo e a receptação, aquele que compra cabos de energia, de transmissão de energia roubados, furtados. Por que é um crime muito sério e muito grave? Porque causa um grande prejuízo para a população. Imagine nesses tempos de mudanças climáticas a ineficiência ou a ineficácia de transmissão de energia em dias de tempestade, o risco para o próprio criminoso que sobe nos postes para mexer nos cabos eletrificados, o risco de um hospital inteiro ficar sem luz. Então, o prejuízo para os comerciantes. Então, a União, o governo e o Congresso, claro, que aprova as leis, entenderam por bem elevar essas penas, porque realmente a situação tem sido cada vez mais grave. Pois é, mas aí lá no meio tinha essa questão da lavagem de dinheiro e ocultação de bens. E aí alguns disseram, olha, seria um jabuti? Então, para todo mundo que nos acompanha, o que é o tal do jabuti e por que isso foi colocado lá no meio? Vamos lá. O jabuti, neste contexto que você menciona, traz a ideia de que quando o Congresso, que é o poder da República responsável por debater e aprovar as leis, discute um certo tema, alguns parlamentares, deputados ou senadores, uma bancada, inserem, colocam no meio do texto, lá no meio, sem que ninguém dê muita importância, um tema que não se relaciona com o tema da lei que está sendo discutida. Por isso, o jabuti, vamos assim dizer, é colocado de forma discreta, silenciosa, tranquila, para que não chame a atenção. Então, há casos assim extremos de temáticas que não têm nenhuma relação com leis que estão sendo debatidas, e este é um caso que já afirmam é um jabuti. Eu diria que ele é um meio jabuti, viu, Kelly? Porque trata-se, de qualquer maneira, de um tema penal. Está se elevando, a lei proposta eleva a pena para furto, roubo ou receptação de materiais de transmissão de energia, mas também eleva a pena de um outro crime. O que nós conhecemos por lavagem de dinheiro, ocultação da origem, de patrimônio, de rendas, etc. Embora não guarde relação com o tema cabos de energia furtados ou roubados, não deixa de ser um aumento de pena para um outro crime, mas que o presidente Lula vetou. É importante explicar que quando as leis federais são aprovadas pelo Congresso Nacional, vai ao Poder Executivo, o presidente da República, para que este aprove, a gente chama de sancionamento, ou vete, rejeite, total ou parcialmente. Nesse caso vale aquela máxima, né? Tem que ler as entrelinhas, tem que ler até as letras miúdas, né, professor? Sempre, sempre, sempre. Ler as entrelinhas. Agora, professor, o Brasil ele tem tido mais esse tipo de jabuti? É uma prática que de uns anos para cá tem se intensificado ou sempre existiu? É uma prática antiga e você sabe que o meio político é marcado por diálogos e isso é desejável, também significa um meio no qual
vários interesses distintos são representados lá. Então, muitas vezes, um tema que seria rejeitado numa lei específica para este tema passa desapercebido no meio de um texto que trata de outras questões. Então, é uma prática antiga, é uma prática que não é ética, ao meu ver, não é? E que aumenta a responsabilidade da leitura dessas entrelinhas pelos outros parlamentares ou pelo presidente da República, e isso pode até levar a uma questão de inconstitucionalidade, eventualmente, depois a ser levada para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, por isso que eu digo, a gente sempre cresce aqui no Conexão, a gente sempre aprende com os nossos entrevistados. Muito obrigada, viu, professor? Uma boa tarde. Muito obrigado, Kelly, e a todos da Record, o meu abraço. Um abraço, professor. Obrigada mais uma vez.